Bom dia, pessoal. Agora falaremos sobre Jacó Armínio, tá? O teólogo holandês, tá? Esse teólogo defende o livre-arbítrio, que grande parte das igrejas brasileiras também defendem, parte dele, tá? Um lápis que caiu aqui, tá? Ao vivo esse mesmo, tá? Ele nasceu em 1560 na Holanda, tá? E ele, Jacó Armínio, foi um teólogo da época da Reforma Protestante, tá? Era um calvinista, tá? Professor na faculdade de Leiden. Ele escreveu muitos artigos, livros, escreveu como é que posso dizer, tratados, escreveu muitas outras coisas a respeito da soteriologia, inclusive de Calvino e da predestinação, tá? Porque ele divergia da predestinação determinista calvinista. Entretanto, ele não era inimigo de Calvino, como você vê muitos arminianos e calvinistas, sabe, se mordendo aí por conta disso. Eles não eram inimigos, muito pelo contrário. Se você procurar, é porque eu não tenho as obras de Armínios aqui, entendeu? Está com a amiga. Quem tem é a amiga, é o amigo Gilvan. Um abraço, Gilvan. Gilvan tem esse livro. Ele fala que Calvino foi o maior intérprete das Escrituras. Para você ver, embora ele viesse a divergir do ponto de vista determinista da predestinação calvinista, tá? Ele dizia: não existe maior intérprete da Escritura do que Calvino. O que ele divergia era só predestinação calvinista, tá? Ele morre em 1609, tá? Em 1610, 43 arminianos, chamados de remonstrantes, vão começar a ir até o concílio na Holanda para tentar, em Dort, para tentar reaver essa questão, porque a doutrina calvinista predominava. Em 1618 eles começam aí com seus pontos de vistas, para ver quem é que está certo, quem é que está errado. E aí vai ter um concílio. Os calvinistas vão vir com esses 5 pontos que já foram apresentados, e agora vou apresentar para vocês os pontos dos arminianos, tá? Os pontos dos arminianos. E eles vão lutar para poder se defenderem, dizer que Armínio estava certo em divergir de Calvino. Primeiro ponto: capacidade humana. A natureza humana foi afetada pela queda, mas não foi totalmente incapacitada. Mesmo que não sejamos basicamente bons, pelo menos não somos totalmente maus. A vontade não é escravizada pelo pecado, mas é capaz de crer em Cristo, mesmo antes da regeneração, embora não inteiramente sem a graça de Deus. Assim, todo pecador mantém a sua capacidade de escolha em favor de Deus ou contra ele, seja cooperando com o Espírito de Deus para a salvação, ou seja, resistindo à graça de Deus para a condenação. Ele diz que o ser humano tem a capacidade de escolher se quer ser salvo ou não. Mesmo o Espírito Santo chamando, ele tem a capacidade de escolher ou não, porque ele tem
o livre-arbítrio. Segundo ponto, eleição condicional. A escolha de Deus de salvar certos indivíduos fundamentou-se na fé prevista. Ele viu lá na frente e predestinou pelo que ele viu lá no futuro, tá? Em sua capacidade de saber de antemão que eles creriam livremente no Evangelho. A eleição é condicional na medida em que, em última análise, é determinada pela escolha individual. As únicas pessoas que Deus escolheu são aquelas que ele já sabia que creriam nele. Ou seja, pela fé prevista, ele só escolheu aqueles que ele já sabia que creriam nele. Não, eu sei que esse vai me escolher, então vou escolher esse. Eu sei que esse vai me escolher, então vou escolher esse aqui. Tá? Fé prevista. Expiação indefinida ou limitada, ilimitada. A obra de Cristo na cruz torna a salvação possível para todas as pessoas, mas não verdadeira para alguém em particular. Embora a crucificação tenha possibilitado a salvação e o perdão, ela só é dada sob a condição da fé pessoal. Cristo morreu por cada pessoa. Contudo, somente as que creem serão salvas, ou seja, somente pelo livre-arbítrio elas serão salvas. Assim, a expiação só se torna eficaz se e quando alguém escolhe aceitá-la. Tá? Jesus morreu por todas as pessoas, diferente do calvinismo. Jesus morreu só pelos eleitos. Aqui não, Jesus morreu por todas as pessoas. Cabe à pessoa, pelo seu livre-arbítrio, escolher essa salvação ou não. Tá? Graça resistível. Todo aquele que ouve o Evangelho é chamado à fé em Cristo, não só externamente, mas também internamente. O Espírito fala a cada coração, fazendo tudo o que pode para convencer o pecador a confiar em Cristo. Não obstante, os pecadores são capazes de resistir ao Espírito Santo e não são regenerados a menos que se arrependam. Para eles serem regenerados, eles precisam se arrepender primeiro. No calvinismo, você é regenerado, arrependido, recebe fé e confessa a Cristo. Aqui não. Aqui você se arrepende, tem fé e depois é regenerado. Em outras palavras, a aplicação da obra salvífica de Cristo pelo Espírito é condicionada à aceitação prévia do Evangelho pelo pecador. O Espírito Santo não pode dar nova vida espiritual se o pecador não estiver disposto a recebê-la. Eu não quero vida nova, eu não quero ser salvo. Resistiu à graça do Espírito Santo. Ok? Graça defectível. Aqueles que creem em Cristo e são verdadeiramente salvos, porém, podem perder a sua salvação de modo total e definitivo por apostatarem da fé. A vida eterna não é assegurada quando um pecador se chega a Cristo, mas depende da fidelidade do cristão a Cristo até a morte. Aí fica meio complicada essa questão da eleição condicional, que diz que Deus escolheu cada um com a fé prevista. O nome está lá no livro da vida. E o indivíduo pode cair da graça, então a presciência falha. Isso é um dos problemas. Tá? Mas foram esses 5 pontos aqui que foram colocados na balança contra
os 5 pontos do calvinismo, ok? Cado contra. Esse livro aqui eu ganhei do pastor Cildemar, da Igreja do Nazareno, Soberania Divina, da editora Reflexão. Eu vou ler um trecho dele, tá? Um livro arminiano, que fala assim: a antiga perspectiva sobre Armínio versus nova perspectiva sobre Armínio. Desde a publicação do livro Armínio, um estudo da reforma holandesa, de Karl Barnes, e Jacor Armini, teólogo da graça, de Thomas McCall, ambos pela editora Reflexão, uma nova questão surgiu entre os arminianos. Armínio era calvinista e mudou de pensamento depois de refutar Dick Corner, ou ele nunca foi calvinista? Dentre muitos historiadores que abordam a história da Igreja e da teologia, será mencionado Justo Gonzalez, um historiador, pois, além de ser um renomado historiador, Gonzalez é metodista, logo arminiano. Em um de seus muitos livros, ele afirma que Armínio era calvinista, asseverando que sua formação havia sido profundamente calvinista. Um pouco mais à frente, ele destaca que foi mencionado acima que logo depois de ser incumbido de refutar Dick, muda de posição ao comparar as escrituras sagradas com os pais da igreja e com os principais teólogos protestantes da época.